A gente vai dar continuidade àquele assunto precisa versus o querer. Só que hoje a gente vai entrar no assunto que o que é que está por detrás do querer e o que é que está por detrás do que eu preciso. Carne versus espírito. Vamos entender aí o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: porque a cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O espírito e a carne, eles estão sempre o quê? Sempre brigando. Sempre se degladiando, sempre se confrontando. E por que o Espírito Santo se faz necessário que ele esteja dentro de nós? Por quê? Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai dar para nós o controle do nosso querer. Como, por exemplo, o Espírito Santo é o que dá o alerta para frear o querer da carne. Imagine dirigir um carro sem freio. Certamente iria sofrer um acidente colocando a vida em riscos. Assim é um jovem sem o Espírito Santo. É guiado pelo seu querer e pelos desejos da carne, causando dano à sua vida e também à sua alma. Já dirigiu um carro sem freio? Já dirigiu carro, moto sem freio? Nunca? Mas você teria coragem de entrar? Falhou. A alma ficou no corpo ou ela saiu e voltou? Ou seja, ninguém arriscaria com a consciência entrar num carro sabendo que ele está sem freio. Porque o acidente praticamente é certo, não tem como. A mesma coisa é um jovem que representa como fosse um carro que ainda não tem o quê? O Espírito Santo. Ou seja, como é que é um jovem que é guiado pelo seu querer, pela sua carne? Ele só faz o que ele quer. Ele só faz o que sente vontade de fazer. Ele não faz o que é preciso. Não ter o Espírito Santo é como andar sem freio. Quem é que freia o nosso querer, as nossas vontades? Não que ele faça isso por nós, mas ele diz, ele dirige, ele mostra, ele fala, não é bom. Ele dá o seu sinal ou alerta. Já viu sirene quando toca? Não é isso? A mesma coisa é o Espírito Santo dentro da gente. Ele fala, opa, tá errado, não faz isso, tá errado, etc. Não se envolve nisso e tal. A mesma coisa é uma pessoa com o Espírito Santo. Ele freia, ele dá o sinal, ele não é bom, ele dirige. E ele também dá força quando a gente não quer, mas ele diz, mas é preciso. A gente vai lá e faz. Por isso que o jovem, quando tem o Espírito Santo, ele é forte. Por quê? Não é porque ele é forte, mas porque o Espírito que está dentro dele deixa ele forte, bem colocado. Deixa ele forte. Aí, olha só o que fala no versículo 18 até o 21. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Quais são o primeiro? Pronto. O que é adultério? Traição. Traição. Traição não precisa ser um ato sexual. Basta ter, tipo, uma conversa. Pelo WhatsApp já pode adulterar. Segundo, o que é fornicação? Um sexo fora do casamento. Pastor, eu conheço como prostituição. Não, prostituição é o ato do sexo fora do casamento
quando se tem como uma venda, como uma troca de bens. Eu lhe dou prazer e você me dá um dinheiro, ou seja, uma prostituta. Mas quando se fala apenas pelo prazer, aquela vida toda desfreada, vamos dizer assim, fica com aqui, se prostitui com outro aqui, ou tem relação aqui, fica com outro lá. Isso se chama fornicação. É quando a pessoa mostra sua nudez para várias pessoas sem sequer uma ordem, sem frear nada, assim, ó, deliberadamente. Terceira, impureza. Quarta, sabe o que é lascívia? É o homem ou a mulher que é dado para um relacionamento. Ou seja, eu ouvi falar do homem mulherengo? Já viu a Maria Palheta? Ou Maria Chuteira? O que significa isso? É aquele homem que ele é o garanhão, fica com todo mundo e tal. Ele é o pegador. Falou e disse agora. Acho que não precisa nem mais explicar. O pegador. Isso é lascívia. Ou seja, é o dado não somente à prostituição, ou melhor, à fornicação, o ato sexual, mas é dado também como é um homem de muitas mulheres, é o garanhão ou o pegador. Idolatria. Isso é difícil pra caramba de explicar, né? Idolatria. Tudo que você tenta igualar, igual a Deus, ou colocar acima de Deus. Então pode ser uma pessoa, pode ser um bem, ou pode ser uma imagem. A gente vê, eu vou falar muito como imagem, né? Idolatria, imagem. Mas acredite, tem muitas pessoas dentro da igreja que são idólatras e não adoram imagem. Então, eu achava que idolatria era só, tipo, você adorar só a imagem. Não. Idolatrar é tudo aquilo que eu coloco igual a Deus ou acima de Deus. Então, por exemplo, se eu coloco dinheiro acima de Deus, eu estou idolatrando dinheiro. Se eu coloco a minha esposa, o meu marido ou os meus filhos acima da vontade de Deus, estou idolatrando o meu filho, estou idolatrando o meu marido, estou idolatrando... Ou seja, eu tomo uma decisão voltada não para Deus, mas eu tomo uma decisão voltada para aquela pessoa ou para aquilo. Quantas pessoas dizem assim, não tenho tempo de ir na igreja porque eu trabalho muito? Porque ela vive para o dinheiro. Ou seja, está idolatrando. A necessidade do dinheiro fez ela como um Deus. Ou seja, Deus é depois, agora eu tenho que primeiro buscar o meu Deus, que é o meu dinheiro. Entendeu ou não? E assim, no casamento, quando você deixa de tomar uma decisão para que Deus venha se agradar por causa do marido ou da esposa, que pensam que agrada, etc, etc, etc. Mesma coisa é filho. Tem muitos pais que colocam o filho, tipo aqui. Aqui é um trono, aqui é o trono. Coloca o filho lá em cima e quem manda na família não é o pai que manda no filho. O filho faz o que ele? E o pai vai lá, oh, santo filho, sim, meu mestre. Ou seja, o filho faz o que bem? Idolatria, isso aí é idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria é tudo que envolve magia negra, rituais, boa palavra, rituais. Isso tudo é feitiçaria. Ou seja, inimizade, o que é inimizade? Inimizade vem de inimigo. Aquela inimizade entre um, o que significa isso? É obra da carne. Porfias, iras. O que é iras? Não é só ficar bravo, mas é você deixar essa ira entrar dentro de você e você não tirá-la de você. Por exemplo, irar. Irar. Quem que não fica irado com alguma coisa? Todo mundo. Então imagine, quem tem o Espírito Santo nunca vai se irar. Não, vai se irar. Mas a Bíblia diz, irai e não pequeis. Ou seja, não deixa entrar a ira para dentro. Você sentiu a ira, você joga fora. Pelejas, ou seja, brigas, que é a mesma coisa que contenda entre um e outro. Dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice. É o que hoje o que a gente mais vê é o quê? Qualquer coisa, tô triste, vou beber. Puxa, tô feliz, vou beber. Beber. Ou seja, tudo é beber. Chegou o final de semana, não vai beber. Ou seja, a bebedice que leva a pessoa
a fazer o que é errado, a se separar. Quantos casais se separaram por causa da bebida? Por causa da bebida, quantas pessoas que não usaram o seu carro como um veículo, como uma arma de matar? Matou. O que mais acontece? Por causa da bebida. Ou seja, a bebida é algo que tira a pessoa a consciência, tira a pessoa o controle do raciocínio. A pessoa, ela tenta se refugiar numa coisa que não traz para ela aquilo que ela precisa. Ela quer, mas o que ela precisa não dá. A bebida não consegue fazer isso. Glutonaria. O que é glutonaria? Mas é comer sem precisar comer. Aquela gula? Glutonaria vem de gula. Ou seja, eu não preciso comer. Ah, mas eu quero comer. Aí quando a pessoa come e não quer satisfazer, né? Aí, só mais um. Só mais um. Só mais um. Aí aquela falta de controle. O que mais? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 18, 21. É através do querer da carne que o diabo vai lutar para que o jovem perca a sua força e a sua salvação. Todas as vezes que você sabe o que precisa e não faz porque não sentiu, o diabo usou a carne para te vencer. E todas as vezes que você fazer o que precisa, mesmo sem vontade, às vezes que você, sem vontade, você venceu o diabo. Para isso é preciso do quê? Olha como é forte. Então, o querer você nunca vai deixar de ter. O teu querer está sempre lutando contra o teu espírito. Por que que muitos acabam deixando ser vencido pelo coração, pelo sentimento, pela fornicação, pela bebedice, pela lascívia, idolatria, feitiçaria, impureza, adultério, inimizade, pelejas, brigas, contendas, heresias, homicídio, glutonaria? Por que que muitos não conseguem vencer? Porque não entende que dentro de si há esses dois. Qual é? A carne e o espírito. A carne, quando você estava no mundo, ela te vencia. E o espírito, você nem ligava, você nem sabia o que era isso. Mas aí, quando você começa a buscar Deus, você entende que você tem que fortalecer agora o quê? E queimar? E como que eu faço isso? Uma das ferramentas mais importantes para queimar a carne, jejum. O jejum queima a carne. Não é queimar gordura não, tá? Nada disso. É queimar o desejo. O desejo. É queimar aquela vontade desfreada, aquela vontade de você querer. Quanto mais você está ali jejuando, aí depois vem a oração, a reunião de quarta-feira, de domingo. Por exemplo, a reunião mais importante da semana é quinta-feira e a mais difícil. Por quê? Porque a carne grita. Repara, jovem vem segunda, jovem vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vem sábado, vem de madrugada, vem vigília. Mas quando chega no domingo, é a reunião mais difícil. Por quê? Porque ali é a reunião mais forte para queimar a carne. Você está colocando o teu espírito na frente no primeiro dia da semana. Então, se um jovem, ele diz, não, eu quero vencer, eu estou decidido, eu quero mudar, eu vou queimar minha carne. Então ele faz um propósito com Deus, jejuar, aí vem domingo, quarta e sexta. Domingo para queimar carne, quarta para se fortalecer o espírito, sexta-feira para se libertar de todo tipo de problemas emocionais e espirituais. Então esses 3 dias é o básico para poder um jovem se estruturar e fortalecer a vida espiritual e queimar a carne. E ali depois manter até a pessoa receber o quê?